Um mistério envolve o sumiço de Patrícia. Há 11 dias, essa mulher de 35 anos saiu de Guaíba, município da região metropolitana de Porto Alegre, para Ribeirão Preto, cidade da minha família, aqui no interior de São Paulo. Ela foi visitar o ex-marido. Segundo a família de Patrícia, Valtemires e Patrícia chegaram a se encontrar. Mas a informação é que Valtemires morreu num acidente de trânsito. E o carro de Patrícia foi encontrado em Pontal, no interior de São Paulo, ao lado de um rio. Nós estamos falando de uma mãe de 3 filhos. O relacionamento com esse ex sempre foi complicado. Não é possível. Quem é o repórter que está lá, Mariana? Felipe Bueno está lá. Ô, Felipe, a família acredita que esse homem teria coragem de matar a Patrícia, é isso? Olha, Bate, tudo indica que sim, viu? Eu estou aqui ao lado da Kátia, que é a melhor amiga da Patrícia, a Deisimar, a Deise, que é a irmã da Patrícia, e tudo leva a crer que realmente isso aconteceu. As investigações ainda estão em andamento, não há qualquer informação ainda oficial a respeito dessa pergunta que você me fez, mas a Kátia e a Deise, elas pensam exatamente dessa maneira. Ok, pode perguntar para elas, pode falar para elas qual foi o último contato com a Patrícia, fica à vontade. Tudo aconteceu, tá, Bate, no dia 10 de novembro. De lá para cá, nenhum contato. É isso, Kátia? Boa tarde. Boa tarde. Sim, o contato foi às 9 da manhã do dia 10. Ela saiu no dia 8, às 6 horas da manhã daqui, em direção a Ribeirão Preto. Depois, no sábado, teve 2 chamadas de vídeo onde ele se encontrava junto. Em uma, ele estava dirigindo o veículo e ela no carona. Na segunda, eles estavam em uma casa que provavelmente... Você viu os dois? Sim, a outra amiga viu na chamada de vídeo que tinha ficado com o menino, que é filho dele. E depois, o último contato foi no domingo com a filha mais velha. E depois disso, não houve contato nenhum mais. Deise, o que o Bate estava falando, vocês acham que realmente foi o que aconteceu? Sim, eu acredito que foi, porque assim, ó, um primo dele disse que a Patrícia queria vê-lo e mandou uma localização. Como a Patrícia não apareceu, esse primo foi na localização do WhatsApp ali, né? E chegou lá e viu o carro dela na beira desse matagal, próximo a esse rio de Pontal, bateu uma foto e por ali ele disse que viu Walter saindo do mato, em situação suspeita, entrando no carro dela e indo embora. Ele falou com o Walter por telefone, o Walter disse que estava em outro lugar, mentiu a localidade que estava e disse que não estava com a Patrícia. Que a Patrícia já havia vindo embora para Guaíba novamente, para o Rio Grande do Sul. Mas ele estava no carro neste momento. Então, a partir daí, a gente começou a ficar... Foi onde a gente deu parte na polícia quando ele mandou essa foto, que nós ficamos apavorados daí. Porque até então a gente só estava sem notícias dela. Tá? Só que no domingo ele veio a falecer com rumores que ele se matou. A própria família falou que ele havia se matado, se atirado embaixo de um carro. A partir daí, as nossas esperanças foram se acabando, porque se ele veio a se matar, parece que foi uma dor na consciência, que ele fez algo de mal para ela. Só que há 2 dias atrás, uma denúncia anônima nos chegou para nós e para os investigadores que o padrasto dele estava guardando um carro prata num barracão próximo à localidade deles, à casa deles. Os investigadores foram, a polícia foram e estão de posse desse carro e realmente a família dele, o padrasto dele, a mãe dele estava com o carro da minha irmã, sim. Já sem nenhum adesivo, sem nada dela, do carro limpo, e ele morreu. Então ele não tem como dizer aonde ela está. Mas como ele falou que ia se matar, ele deixou dito para alguém da família, sabe? Então a gente pede para a família dele, que eu tô criando agora, o meu sobrinho, que é filho dele, que é da família deles também, que se aconteceu alguma coisa entre eles, que não se sabe, mas que se ela veio a falecer, que se ele disse alguma coisa, deu alguma pista dela, que eles nos digam, porque essa criança tem o direito de saber o que foi feito com a mãe e é parente dele também. Então a gente pede muito para a família nos dar informação. Nós não queremos falar dele, a imagem dele, denegrir ele. Nós só queremos ter o direito de poder, se ela veio a falecer, dar um enterro digno assim como eles enterraram ele. Eu acho que nós temos esse direito, porque foi confirmado. Isso eu não estou falando uma suposição. A polícia nos ligou e está em posse, tanto que vai ser feita perícia no sábado do carro dela. Então, se ele estava com o carro dela, ele tem que saber onde é que ela estava. A família tem que dar notícia, a família tem que nos dizer isso.
Foi a partir da morte dele, então, que vocês começaram a pensar no pior que poderia ter acontecido com relação à Patrícia, é isso? Isso mesmo. Foi aí que nós começamos a pensar o pior, né? E quando foi encontrado o carro, então, juntamente com as coisas dele, com ele, foi que aconteceu tudo isso. Porque daí, a partir da morte dele, foi que todo mundo começou a nos dar, na verdade, atenção. Aí nós tivemos vocês, da Record, que foi o primeiro que nos procurou, a própria delegada, né? Porque como o nome dele estava envolvido em uma ocorrência de desaparecimento e ele veio ser encontrado morto numa faixa, a partir daí já começou-se a procura dela, porque se eles estavam juntos e desaparecido e ele apareceu, cadê ela? Foi aonde, graças a Deus, tudo começou a acontecer. Reportagem, e a delegada conseguiu que alguma delegacia de lá, né, pegasse esse caso para investigar. Até a gente pede muito que a polícia de Pontal, daquela delegacia ali, buscas, porque se ela está na beira daquele rio, daquele mato ali, se é o corpinho dela que está lá, só procurando profundo, entrando no mar, entrando no rio de cair, os bombeiros, porque senão não vai achar mais. Quanto mais passa o tempo, mais essa angústia aumenta e menos possibilidade nós teremos de tê-la de volta. Que seja o corpo. Hoje em dia a gente já não pensa mais. Claro que se ela aparecesse aqui agora, meu Deus, se eu tivesse que buscar ela toda quebrada, eu iria buscar. Mas é que o tempo vai passando e a gente tem uma noção de vida que a gente sabe. Sim, né? Sim. Ô, Bate, só para contextualizar, tá? E elas até podem me corrigir aqui se eu falar alguma coisa errada. Esse relacionamento, ele já durava algum tempo. Ela foi encontrá-lo e não disse para a família quando foi fazer a viagem. Alegou uma viagem a trabalho a Florianópolis, né? Ela era motorista de aplicativo aqui em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Então, ela teria dito para a família, ela disse para a família que iria fazer uma viagem a trabalho até Florianópolis. E a família só ficou sabendo o que isso não era verdade quando ela fez essa videochamada e já estava em Ribeirão Preto, é isso? Na verdade, ela falou para outra amiga, para a Mari, que ficou com o menininho. Foi a única que sabia. Era a única que sabia. Ela proibiu de nos falar justamente porque nós éramos contra esse relacionamento doentio dos dois. E ela ficou de voltar na segunda-feira. Como ela não voltou, aí eu e a Mari conversando, a Mari chegou e disse para mim: ó, Kátia, realmente a Patrícia tá em São Paulo, ela não tá em Santa Catarina, ela foi encontrar o Walter, ela disse que tinha se acertado com ele, que ele voltaria para cá com ela. E como ela não chegou na segunda, as horas foram passando, chegou terça, chegou quarta, na quinta-feira eu resolvi postar no Facebook, né, nas redes sociais, para ter uma ajuda. E eu achei muito estranho quando o Silvio, que foi esse rapaz que tirou a foto do carro, ele colocou uma publicação ali, um comentário dizendo que tinha falado com ela por telefone, que ela tinha ficado de ir lá na casa dele e foi onde ele tirou essa foto. E aí eu perguntei: mas como assim? Como tu tirou essa foto? Só que ficou tudo muito estranho, porque ele falou que não tinha visto ela, ele falou que estava passando e que ele tirou a foto. Como que ele ia estar passando e tirando a foto se ele tirou a foto parada atrás do carro, tá? E fora assim, ó, que depois agora nessa semana nós viemos a saber que de sábado para domingo ela posou na casa desse Silvio. A vizinha da frente reconheceu com as reportagens e falou que ela posou na casa dele. Por que que ele mentiu que não tinha visto ela? Por que que ele mentiu tudo? E depois de sexta-feira, 00:43 em diante, depois que eu conversei com ele, que ele conversou com a outra irmã, ele desligou o telefone e desde então o telefone sempre desligado, ele não acessa a rede social. Só para ficar claro, o Silvio é quem recebeu a localização e foi até o carro, é isso? Foi até o carro. E ele disse que não havia visto a Patrícia, mas ele viu sim, pois quando ela chegou em Ribeirão Preto, ela se hospedou na casa dele sábado, posou na casa dele, fizeram o janta. Tem certeza disso? Foi nos dito isso pela vizinha da frente, mas o depoimento dele ele diz diferente. Mas uma pessoa que vai até um local suspeito, que bate uma foto, que vê alguém saindo suspeito de dentro do mato, tu não vai no mínimo chamar a polícia? Tu não vai no mínimo perguntar, ou entrar ali dentro e ver? Pô, ele se põe na cena do crime, ele estava ali.
Não adianta agora ele falar de uma pessoa que já morreu, o Walter não pode se defender. Alguma peça nesse quebra-cabeça, não, ele tem. Pra gente falar um português bem claro, então, vocês acreditam que o Silvio sabe de alguma coisa? Sabe de alguma coisa. Nós acreditamos que ele sabe de alguma coisa, porque ele mesmo nos deu essa prova, porque nós temos prova de que ele conversou conosco. Ele foi o primeiro a nos mandar essa foto e nos alertar que Walter podia ter feito alguma coisa com ela. Entendeu? Que daí Walter voltou para casa dele nesse domingo, chegou, disse, só tomou um banho e saiu, estava meio estranho. Ele disse que não tinha visto a Patrícia, que a Patrícia tinha voltado embora para o Rio Grande do Sul e que ele ia embora para casa da mãe dele, que era lá em Minas, né, na segunda-feira. Sem carro, sem nada, claro. Mas já estava muito estranho. Por que ele não deu jeito, já que ele disse que era tão amigo da Patrícia assim, que também gostava da Patrícia, como que ele não viu nada? Aí depois de uma semana, depois que o rapaz se mata, depois que tudo, aí ele começa a dar pistas e pistas. Eu acho que a polícia tem que ir mais a fundo, que ele tem que dizer alguma coisa assim, porque ele mentiu, ela estava na casa dele sim. Agora, Kátia, você convivia mais com a Patrícia do que a Daisy, né? Por tudo que a gente conversou aqui. Como é que você definiria o relacionamento entre eles, entre essas indas e vindas? Na verdade, o relacionamento deles era muito conturbado no sentido que ela queria que ele trabalhasse. Ela chegou a alugar um carro para ele trabalhar também nos aplicativos. Isso aqui? Isso. E ele não queria trabalhar. Várias vezes eu cheguei na casa deles, eles moraram em uma outra casa antes dessa daqui, e ele estava deitadinho no sofá e ela tinha que chegar, ela saía às 5 horas da manhã, trabalhava, voltava, ela tinha que trazer o pão para ele tomar o café da manhã, ela saía trabalhar, ela voltava, fazia o almoço. Então ele era uma pessoa que ele não gostava de trabalhar, ele queria ser sustentado pela mulher e ela não aceitava isso. Mas, assim, no quanto sentido homem e mulher, ela falava que ele era muito bom para ela. O problema dele é que ele não queria trabalhar. Ele queria levar uma vida de malandragem, só de ficar na sombra e água fresca. Não queria trabalhar. Vai cansando dela. As brigas deles eram só nisso. Porque ele não saía de casa, não era ciúme, ela não era uma mulher ciumenta, louca, não. Porque ele nem dava motivos, pois não saía de dentro de casa. Entendeu? Então brigavam muito. Ela tinha vergonha dos vizinhos, ela tinha vergonha das pessoas. Ela só queria que ele tivesse posição de homem, de marido. Vocês chegaram a presenciar algum tipo de discussão, algum tipo de conversa mais forte? Há 1 mês e meio antes de tudo isso acontecer, um pouquinho antes dele ir embora, eu morei dentro da casa dela 1 mês aqui, porque eu vim para Guaíba, também sou motorista de aplicativo, e vim para Guaíba, eu morei dentro da casa dela 1 mês. Sempre foi essa briga, sempre foi por causa disso. Só dessa coisa dele não ter iniciativa de nada. Vai fazer um churrasco, tem que... lava o espeto, fulano. Espeta a carne assim, fulano. Vira a carne assim, fulano, sabe? Sem iniciativa, assim. É um homem sem cuião, vamos dizer assim. Sim. Praticamente assim. E como é que foi? Eles vieram pra cá, daí ele foi embora antes, ela foi depois, eles já moraram em vários lugares? Vários lugares, eles já têm um relacionamento para 5 anos, mais ou menos, tanto que o menino tem 3 anos. Eles já moraram em Minas, já moraram em São Paulo, já moraram em Marau, que é a cidade que eu moro no momento com a minha irmã mais nova. Tiveram casa lá, trabalharam nas empresas, tem registros deles nas empresas dentro de Marau. Ficaram acho que 1 ano e pouco. De lá ele foi embora de novo. Daí ela foi atrás dele, morou mais um pouco por lá com ele, por Minas, lá, por essas cidades, que eu não entendo muitas cidades, mas morou por lá de lá com ele. Daí brigaram por lá, ela veio embora. Quando ela já estava, aí acho que 1 mês, bem, já localizada, bem bonitinha, chegou ele. Ele veio. E a partir daí foi onde foi comprado esse carro. Eles compraram o carro juntos, eu não sei se era dele ou se era dela. Eu sei que daí começaram, quando eu vim, apresentei ela para trabalhar de aplicativo, ela gostou, já botou ele também e queria que ele trabalhasse também. Chegou a alugar um carro para eles trabalhar diferenciado dos carros. Que eles tinham um carro próprio, né? E aí tinha um carro alugado. Mas o carro alugado não ficou 1 mês com eles, porque como tinha que pagar o aluguel e ele não trabalhava, ela entregou. Mas eles vivem juntos sempre, eles ficam separados aí 2, 3 meses por causa da função de cidade. Né? E ele já veio, eles se conheceram no Rio Grande do Sul, porque ele veio com uma empresa de lá trabalhando há 5 anos atrás, ali na Aracruz, ali. Foi dali que ele, pela cidade, eles se conheceram pela cidade. E ali eles foram ficando juntos, foi onde ele foi embora. Ela foi embora atrás dele a primeira vez. E ela sempre vai atrás dele, vive com ele por lá, daí ele vem atrás dela, vive com ela por aqui, vai embora, né? O que vocês sabem, Kátia, oficialmente? O que já foi passado para vocês por parte de delegado, enfim, de algum órgão de segurança? O que vocês sabem de informação? O que vocês têm de informação oficial? Na verdade, a delegada aqui de Guaíba e toda a equipe, eles estão sendo muito atenciosos conosco. E a hipótese que eles estão trabalhando é de feminicídio, né? Devido à circunstância desse acidente dele. Não se sabe se ele se matou realmente, conforme a família ele se matou, né?
mas ela está trabalhando com a possibilidade de feminicídio. E esse local, nessa beira desse rio, só temos em função desse primo, né? Que foi que começou com essa história de rio. Que é o que está desaparecido agora também. Ele não está desaparecido, ele só deve ter trocado de chip, de telefone, alguma coisa para não ser incomodado. Sumiu. Começa todo mundo. Nessa semana, 2 dias atrás, ele deu o depoimento na delegacia, em função da polícia, se a polícia chama, ele vai. Se a polícia chama, ele vai, mas conosco ele já não nos deu mais informação nenhuma. E, inclusive, o que ele falou para nós não foi a mesma coisa que ele falou na delegacia. Tá? Então, ele se contradiz muito. Então, a gente só tem essa coisa deste rio, desta ponte, por ele. E depois nós temos do carro, em função da polícia de lá, de Araporã, que achou o carro, que daí começou a partir daí. E essa história do GPS, ele contou para a polícia de lá também? Contou. Isso ele contou. Exatamente, bateu a versão então. A versão bateu, que daí como a Patrícia disse que iria até ele, eles se trocaram localizações, e a Patrícia não apareceu atrás ele domingo de tarde, ele foi até a localização do carro, foi onde ele chegou, na localização dessa encosta desse mato, que era uma encosta de um rio. Mas daí ele disse que ficou ali por um tempo, deu uma passada, voltou, deu uma passada, daqui a pouco avistou Walter saindo do mato. Por algumas vezes, assim, sei lá, e aí ele ligou pro Walter, o Walter atendeu e disse, Walter, onde é que você está? O Walter disse que estava em outro lugar. E ele estava vendo o Walter ali. E Patrícia? Patrícia não vi mais. Patrícia já foi embora, já voltou pro Rio Grande do Sul. Não vejo mais Patrícia. Como não ver Patrícia se ela ficou de lá em casa? Não sei, ela já foi embora. E eu amanhã tô indo lá pra mãe, tô indo pra Minas. Foi o que ele relatou, né? Só que Walter subiu no carro e foi embora. E horas depois apareceu na casa dele, tomou um banho, saiu de novo e disse que ia embora. Só que um detalhe, Felipe, que depois que ele foi embora, uma semana depois ele já estava com outra mulher lá. E aí o que aconteceu? A Patrícia deu falta de quase 3 mil reais da conta dela. E ela enlouqueceu. Ela entrou no meu salão falando no telefone muito brava que sumiu esse dinheiro da minha conta e tal. E aí uma mulher começou a ligar para ela, dizendo que ele havia levado ela com os filhos na pastelaria, havia pago tudo, sendo que ele não trabalhava, de onde ele ia ter dinheiro, e que tinha feito churrasco para ela e tudo. E isso foi o que deixou a Patrícia mais irritada, mais nervosa, mais estressada. E foi a partir disso que ela começou a chorar muito, que ela começou a ficar nervosa. Só que, e cadê essa mulher? Entende? Então essa a gente mulher fica nunca insegura. Viu a Patrícia e não conversou mais com o Walter desde que a Patrícia chegou em São Paulo. Mas essa mulher também tem que ir de trás dela, porque saber ligar para minha irmã aqui no Rio Grande do Sul, incomodar, ela sabia. Então agora ela tem que saber. Porque se ela estava com o Walter, ela tem que saber. Se eles estavam de amizade lá, eles têm que saber. Sim, a gente não está acusando ninguém, mas qualquer pista que ela dê, qualquer coisa que eles falam para a polícia, é muito, porque eles sabem como agir. Nós não. Só que não adianta dizer que não sabem nada. Não sabem nada, não. Alguma coisa eles sabem, sim. A gente só pede justiça e eu apelo muito para a família dele, por favor. Conseguiram enterrar ele. Eles têm família deles conosco. Eu crio o sobrinho deles. Eu crio o neto dela, que é a mãe dele. Eu tô criando ele. Tá aqui. Só não aparece aqui porque é menor. Mas eu larguei da minha casa para vir cuidar dele aqui. Então eu peço em função dele. Porque no fim, somos uma família só. Eu que vou ter que ficar com ele. Em nome do próprio Walter, em nome da própria criança, que eles dê qualquer informação que nós possa chegar até ela, viva ou morta. Eu acredito muito que a mãe dele deva ter, sim, alguma informação, até porque como que ela... Como que ela guardaria esse carro num barraco lá, se ela não tivesse uma informação? Por que esse carro foi limpo, foi retirado os adesivos? Então eu peço para essa avó, se ela tem um coração... Assim como ela enterrou o filho dele, ela tem que saber que ela tem um pedacinho dela aqui no sul. Ele chora pedindo pelo papai dele, pela mamãe. A gente pede encarecidamente para essa avó que toque o coração dela, que se ela sabe alguma coisa, que ela fale. O filho dela não vai ser preso se ele matou ela, se ele fez alguma coisa, mas a gente vai poder dar um enterro digno, dizer uma informação para os filhos dela. A filha mais velha tem 15 anos, ela está desesperada, ela está revoltada. Ok, Bate, esse é o relato da Kátia e da Deise. Elas aguardam aí por maiores informações a respeito da Patrícia, irmã da Deise, melhor amiga da Kátia. Perfeito, tá ótimo, Felipe. Nós mostramos exaustivamente a foto da Patrícia. Se você de qualquer parte da região de Ribeirão, não é? Ou de outro local tiver informação sobre o paradeiro dessa moça, procure imediatamente a polícia. Eu peço, por favor, Felipe, que amanhã
né, você nos traga informações novas, dê um carinho aí, o que a família precisar e a gente puder ajudar, por favor. Tenho certeza que meu amigo Gili, que cuida da Record aí do Rio Grande do Sul, vai pôr também a nossa emissora à disposição para essa família nesse momento frágil. Muito obrigado, eu volto daqui a pouco com vocês, tá? Parece que o pior aconteceu, a família tem muita certeza, né? Pelo jeito que o cara matou a moça, depois tirou a vida, mas tem um outro sujeito que precisa dizer para a polícia o que sabe. E a gente vai ficar nessa história até o fim, porque estamos falando não só de irmãs que estão desesperadas pelo paradeiro da Patrícia, mas são 3 filhos, né, gente? São 3 filhos. A gente vai até o fim para saber o que realmente aconteceu com essa moça. Coloca aqui, por favor, a foto do Lucas. Muito bem, nosso compromisso de levar a verdade, o nosso Percival, né, vocês que estão chegando agora de todo o Brasil. Tem reportagem desse caso? Perdão, eu não sabia disso. Tem reportagem do caso Patrícia. Já está pronta? Ok, então vamos trazer a reportagem. Na sequência, eu falo sobre o caso Lucas. Vamos entender melhor, porque os nossos repórteres foram até os locais citados. Vamos lá. O apelo que eu faço é assim, ó, como família, assim, ela tem 3 filhos e ela precisa cuidar dos filhos. Eu sou a irmã mais velha, eu que estou com eles, no fim vai acabar eles ficando comigo. A gente só pede assim, que a polícia de São Paulo, que a polícia de Minas Gerais, que eles empenham em achar pelo menos o corpo dela para trazer para nós. Patrícia Martins da Silva é essa motorista de aplicativo de 35 anos que aparece nas fotos. Ela não é vista desde 10 de novembro, quando pegou a estrada rumo a Ribeirão Preto, interior de São Paulo, para ver o ex-marido e pai de um dos filhos, o mineiro Valtemires Gonçalves Ferreira. Estavam juntos há mais ou menos uns 5 anos. E há 1 mês e meio eles tinham acabado a relação. A relação deles era uma relação complicada no sentido que ela queria que ele trabalhasse, que ele fosse mais empenhado como marido, e ele não desempenhava esse papel, e então era isso que ocasionava muitas brigas entre eles. Mas ela tem um amor assim doentio por ele. Depois que ele foi embora, ela estava sofrendo muito, ela chorava muito. E ele estava ligando bastante para ela. 2 dias depois que ele foi embora, ele começou a ligar muito para ela, e isso acabou deixando ela bem confusa. E eu acho que foi por isso que ela acabou indo atrás dele. Patrícia sabia que os amigos e a família não aprovavam a relação com Valtemires, por ser abusiva. Tanto que quando foi viajar, mentiu que iria para Santa Catarina, fazer uma corrida a trabalho. Descobriram que Patrícia estava na casa do ex-marido, em Ribeirão Preto, no dia em que desapareceu, quando um dos filhos ligou para a mãe e ela contou a verdade. Essa foi a última vez que Patrícia deu sinal de vida. O sumiço foi registrado 4 dias depois, na Polícia Civil e nas redes sociais. O último contato foi no domingo às 9 da manhã e ela ficou de vir na segunda-feira. Como ela não vinha, nós estávamos preocupados. Eu, desde segunda-feira, eu estava muito nervosa e mandava mensagens para ela. E nós não tínhamos resposta, o telefone dela desligado. Foi onde eu resolvi postar e pedir ajuda. Um homem entrou em contato com a família de Patrícia. Ele se identificou como Silvio Ribeiro, primo de Valtemires. Disse que também morava em Ribeirão Preto e que horas atrás deveria ter encontrado o casal, mas que os dois não apareceram. Ele então seguiu através do sistema de localização do WhatsApp o carro de Patrícia e encontrou o veículo estacionado às margens de uma rodovia, na cidade vizinha de Pontal. Essas fotos foram tiradas por Silvio e enviadas à família. Aqui o carro de Patrícia aparece parado, numa área de mata próximo ao Rio Pardo. Foi verificado que, pelas hipóteses levantadas pelo delegado, né, a chance do carro ter entrado no rio por aquele ponto ela é reduzida, né? E essa foi uma conclusão até levantada pelo próprio delegado. Não há indícios de o carro ter passado e caído no rio nesse ponto. Entende? Então, a conclusão foi que não há campo para mergulho nesse ponto. Não tem condições do carro chegar perto do rio nem de um lado e nem do outro. Pelo que a equipe da Polícia Civil, que é capacitado tecnicamente para chegar a essa conclusão, e da perícia, né, deles, não há essa possibilidade. E há informação que a mulher foi colocada no porta-mala do carro e o veículo foi jogado no Rio Pardo. Essa informação é uma hipótese da Polícia Civil, né, da Polícia Civil que ela possa ter levantado. É uma hipótese que eles estão trabalhando e pela parte técnica de perícia e da Polícia Civil, né, não tem campo para esse carro ter caído dentro desse rio. Porém, da parte de mergulho autônomo, né, como já faz mais de 7 dias, o corpo, se estiver normal, né, numa condição normal, se realmente caiu dentro do rio, ele teria boiado.
A Record TV tentou ligar para Silvio, mas há uma semana o telefone está desligado. Está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal. De acordo com a polícia, Valtemires morreu no domingo passado, em Minas Gerais, num suposto atropelamento em uma rodovia. Os investigadores tentam descobrir se Valtemires teria matado a ex-esposa e se alguém teria ajudado. A Patrícia não apareceu, nenhum corpo apareceu. A gente parte do pressuposto ainda de que ela possa estar viva, fica na torcida para que ela possa estar viva e que ainda, por alguma razão, não tenha conseguido contato. Mas a gente trabalha com uma linha de investigação, a principal, que é feminicídio, considerando que ela está desde o dia 10 de novembro, sem dar qualquer sinal de vida. O coração da gente está apertado, né? Também por causa das crianças dela, deixou 3 filhos. Daí a gente fica em desespero de ver essas crianças querendo a mãe, pedindo a mãe. O pequenininho tinha ficado comigo. Quero a minha mãe, é muito difícil para nós.